Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Riscos Trabalhistas. Como fazer com que a sua empresa não gaste dinheiro com esses problemas, com Raif Machado e Marcos Alencar. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma palestra, mais um encontro do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Essa é a 6ª edição desse evento e esse ano o tema são Histórias Reais. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Marcos Alencar, que dispensa apresentações e eu vou deixar que ele se apresente, fale para a gente, conte, né, quem já não o conhece, que possa o conhecer e agradecer de ele estar aqui compartilhando, disponibilizando o tempo dele para poder compartilhar conhecimento conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Marcos, e deixa o pessoal te conhecer. Obrigado, Raif, pelo convite, né, meu e seu, e de estarmos aqui trocando essa ideia tão importante que são os riscos trabalhistas. Qual é a minha credibilidade para falar sobre isso? Bem, eu atuo na área trabalhista, eu digo, desde os 16, 17 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, né? Eu nasci numa família que meu pai era juiz do trabalho, então eu já frequentava o foro trabalhista desde os 14, mas fui começar a entender o que era o processo, o que eram as partes, os riscos, né, as condenações, depois que eu entrei na faculdade de Direito, mas eu sempre quis ser advogado. Hoje, né, trazendo para hoje, então eu tenho 57, vou fazer 58 no final do ano, então já é um monte de tempo, quase 40 anos, atuando com isso no dia a dia. Bastante conhecimento. E o conhecimento é do tempo, né, não é a inteligência nem o estudo, é a vivência, que só com o passar do tempo que você consegue, porque a área trabalhista ela é muito mutante. Hoje eu administro aqui só contratos de trabalho, são cerca de 30 mil, fora as pessoas jurídicas, prestadores de serviços, né, mão de obra terceirizada. Então, eu tenho em cima da minha mesa um laboratório. Então, por isso que eu me credencio a trazer muita experiência vivida para essa nossa conversa de hoje. Legal, que legal. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante nessa nossa profissão? Eu sei que tem outras também, mas a advocacia, ela é uma profissão grata, que quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica. Porque a teoria, ela nos traz um arcabouço, mas a experiência nos enriquece e traz essa possibilidade de a gente
poder contribuir muito com os nossos clientes, né? E olha aí, gente, que peso do Dr. Marcos Alencar. Bom, eu sou Raif Machado, sou advogada, especialista em proteção da marca, propriedade intelectual, direitos autorais e gestão de contratos. Uma coisa interessante, Marcos, é que em 2013, eu e meu esposo montamos um curso jurídico, e enquanto não se falava da internet, eu sempre fui apaixonada por digital, por tecnologia, e a gente montou um curso, e essa experiência trouxe bastante conhecimento para a gente compartilhar com os clientes, porque de lá para cá veio a internet e acabou tomando conta das nossas vidas, e a educação online também, ela mudou bastante e isso nos ajudou, e são mais de 12 anos atuando no direito digital e atuando com empresas digitais, que é um ambiente que eu acho que é fantástico. Tem uma coisa que eu tenho um orgulho danado disso, tudo que tem acontecido e que a pandemia também nos ajudou, foi a gente diminuir essa distância. Olha, nós aqui, com as nossas agendas, podendo estar nesse ambiente, contribuindo com quem está nos ouvindo, com o empresário, com a pessoa física que está aí empreendendo. Olha que riqueza, eu acho isso uma riqueza sem fim. E falando em empresário no Brasil vive uma luta constante de sobrevivência e para desenvolver sua empresa. E trazemos para esse encontro o tema gestão dos riscos trabalhistas e o desenvolvimento trabalhistas para o desenvolvimento do negócio. E queria te perguntar, Marcos, queria que você fizesse, na realidade, uma breve introdução sobre essa importância da gestão trabalhista preventiva para a sustentabilidade do crescimento da empresa. Você falou sobre contratos, sobre essa sua larga experiência. Eu tenho certeza que você enxerga a empresa de forma holística e qual é a importância dessa gestão trabalhista para esse desenvolvimento. Pois é, Raif, eu me sento muito na cadeira do empreendedor e do empresário, para exatamente ter essa visão preventiva, né? Sempre investir nesse segmento desde o início, e quando ele nem investia, né? Como você falou aí, que você começou com seu esposo na área digital. Então, assim, eu sempre acreditei nisso, porque é muito difícil, né? Eu criei aqui um roteirinho básico por conta do tempo, mas assim, só para que dá logo um insight. Sim. Às vezes o empreendedor, o empresário, né, o sócio da empresa diz, nós ganhamos um processo. Você nunca ganha um processo. Porque por mais que a sentença seja improcedente, que o processo transite em julgado, que você não perca na justiça, mas você gastou para se defender. Houve aquele estresse, houve aquela ansiedade, você teve que se preparar, levar preposto, testemunhas, pagar os honorários do seu advogado. Então, assim, às vezes um assistente de perícia. Então, você sempre gasta dinheiro para ganhar um processo. Então, por menor que seja, sempre existirá uma perda. Então, o melhor é evitar o processo. O que é que eu criei aqui, Raif? Primeira coisa, qual é o objetivo da gente falar de prevenção de risco trabalhista? Depois eu faço um breve histórico, é outro ponto que a gente não pode deixar de falar. Os riscos da rotina empresarial, quais são os maiores riscos? Vou apontar aí 4 ou 5. Como monitorar esses riscos? E os que podem ser delegados e os que não podem ser delegados, tá? E um plano básico de prevenção, para que as pessoas saiam daqui levando alguma coisa, né? Algum aprendizado, né? Leva um pouco da nossa experiência, né? Minha e sua. Eu falo que a pessoa tem que assistir a gente e poder aplicar agora mesmo algo que a gente fala. Pronto, já saí daqui, atravessar a rua e, poxa, eu peguei uma dica ali. Então, são dicas, né? Então, a primeira coisa, qual é o objetivo? Olha, o objetivo dessa nossa conversa aqui é ensinar, é dar dicas de estratégias, né, práticas, que você consiga prevenir risco trabalhista, que isso quer dizer não pagar condenações trabalhistas, né, não ser condenado e não ter que pagar. Então, é minimizar esse risco, minimizar litígio, né, e fazer com que a sua empresa realmente apure aquele valor, cresça e vá para frente, sem você ter que estar tirando do seu caixa parte disso para pagar. Né. É comum uma empresa quebrar por
É comum, tá? Eu até repito isso, é comum, não é raro, é comum uma empresa quebrar por dívida trabalhista ou dívida tributária, né? Ou dívida previdenciária, que está nos 2 pontos aí. Então, a gente está falando aqui de uma coisa que ela acontece muito. A empresa perde liquidez, tem suas contas bloqueadas, às vezes por falta de uma bobagem, de um acompanhamento. Então, assim, a nossa missão aqui é capacitar quem está nos assistindo rapidamente. E é importante a empresa, a empresa entender que ela ganha dinheiro quando ela fatura, mas ela ganha dinheiro também quando ela deixa de perder nesse tipo de situação. Ela não paga essa conta. Sim. Os pontos que a gente vai abordar: a origem do direito do trabalho, a relação que a Igreja Católica tem o direito do trabalho, é interessante isso, a Revolução Industrial, as primeiras regulações e o primeiro passo no Brasil. Por que é que eu acho importante eu passar essa mensagenzinha histórica aqui? Para que as pessoas elas saibam de onde vem isso. Né? Você precisa conhecer, e você tem até assim, uma ciência, entender como o porquê as coisas não mudam com tanta facilidade. Né? Então, o direito do trabalho, pessoal, é como uma raiz bem profunda. E ela não é profunda só no Brasil. Por quê? Olha, a origem do direito do trabalho começa, para os católicos, por exemplo, com a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse: vocês agora vão ter que viver com o suor do próprio rosto. Né? Existe lá a expressão bíblica, mas ele passou essa mensagem: olha, a partir de agora acabou o paraíso, vocês agora vão ter que trabalhar. E essa situação bíblica nos passa, até hoje, um entendimento de que trabalhar é algo penoso, trabalhar é algo exaustivo, trabalhar é pena, trabalhar não é lazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar na nossa mente é que, poxa, essa mensagem vem na minha cabeça por conta dessa origem que vai passando de gerações e gerações até os dias de hoje. O segundo ponto: por que existe a relação da Igreja Católica com o direito do trabalho? Porque durante muito tempo, né, no primórdio da Igreja, e na Grécia nem se fale, quem trabalhava eram os escravos, eram as pessoas que não tinham nenhuma expressão na sociedade. Os grandes pensadores não trabalhavam, eles passavam o dia pensando. E diziam: quem pensa enriquece. Trabalhar, fazer muros, fazer estradas, ruas, quem faz isso é escravo. Então, mais uma vinculação que vem. Aí a gente vem com a Revolução Industrial, que aí começa a destravar a nossa mente. A Revolução Industrial mostra que quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais você... E aí começa o êxodo, o pessoal sai do campo, vai para as grandes cidades, tem todo aquele estresse de se criar, aqueles bolsões, mulheres grávidas, crianças trabalhando, jornadas exaustivas. Isso deságua em quê? Nas primeiras regulações trabalhistas, que não é no Brasil, é no México, na Alemanha e na Itália. Então, o México tem a primeira Constituição, a Alemanha tem também uma Constituição, e na Itália a Carta del Lavoro, que é com total influência da Igreja Católica, regularizando o quê? Jornada de trabalho, salário mínimo, uma série de primeiros direitos. Então, quando um brasileiro, quando um empreendedor diz: direito do trabalho, isso é uma invenção do Brasil, é essa a mensagem que eu trago aqui. Não diga isso, porque você vai estar falando uma tremenda bobagem. Não é uma invenção do Brasil, não é uma jabuticaba nossa. Isso é uma coisa que vem durante esse longo período que eu acabei de citar. E no Brasil, México, Alemanha e Itália, o que é que inspirou o Brasil? México e Itália, que é uma legislação mais protecionista. E o primeiro passo no Brasil é a CLT, que todo mundo já conhece, lá na época do Getúlio Vargas. Então, esse resgate histórico que eu terminei aqui é para dizer: olha, não fala que direito do trabalho é uma coisa do Brasil, porque não é. É uma coisa de toda a sociedade mundial, mas cada um tem o seu contexto. Outra, o direito do trabalho não é ruim. O que é ruim são, às vezes, as pessoas que aplicam o direito. Exatamente. Deturpam as provas, que interpretam errado. Então, a nossa raiva, a legislação, ela é muito... Ela está lá, mas a interpretação é que, às vezes, está equivocada.
é necessário, o que muda é a forma que a gente tem feito isso e, inclusive, que a nossa lei ela é muito antiga, não acompanhou tudo que tem. Exatamente, tudo que a gente tem de desenvolvimento, mas aí tem o nosso Congresso omisso, tem uma série de coisas, né? As categorias empresariais também não pressionam o Congresso, financiam várias campanhas políticas e não se defendem, né? Eu deixo sempre uma reflexão quando a gente fala nisso. Sabe qual é a reflexão? A entidade brasileira mais organizada perante Congresso Nacional e acompanhamento legislativo são os bancos. Veja se existe alguma legislação contra banco. Por que é que não existe? Porque o banco está lá defendendo a posição dele ativamente dentro do Congresso. Enquanto que você vê outras áreas muito grandes que não são articuladas a esse ponto. Então, assim, existe culpa do Congresso, mas também existe uma omissão de algumas categorias econômicas. Mas veja, voltando ao tema aqui, o que é que eu separei, que eu acho que é muito importante? A contratação da mão de obra, e aí a gente fala de CLT, terceirizado, temporário, PJ e avulso. A jornada de trabalho, quem é que tem que bater ponto, quem não tem que bater, porque hora extra é um valor altíssimo das condenações. Como é que eu pago salário, bônus, prêmio, PLR, gratificação? Eu posso pagar por fora, eu posso pagar indireto? E a rescisão contratual, como deve ser feita de forma humanizada, para que a gente não tenha problema de uma causa trabalhista motivada por uma intriga, por uma briga, por uma forma desastrosa de rescisão. Então, vamos lá, contratação. Eu falo que é muito importante, esse processo de entrada desse colaborador e de saída também, que essa desconexão, ela não é chutar a pessoa para fora da empresa, né? Precisa ter um processo que muitas das ações, elas são emocionais. Você concorda, o Marcos? Olha, eu digo que 50% das ações são emocionais. A motivação, 50%. A motivação. Por quê? Por quê? Existem empresas que praticam muitas ilegalidades, mas elas tratam os empregados, os colaboradores, tão bem, que eles sabem do direito que tem, mas dizem, não, mas eu não vou fazer isso não, porque eu tenho uma gratidão, lá o clima era muito bom, eu tenho muitos amigos lá, eu fico até envergonhado de processar a empresa. E a gente vai falar disso aqui. E tem outros que a empresa cumpre tudo, não deve nada a ninguém. E a pessoa faz, mas eu processei porque eu não ia deixar passar isso em branco. Não, para pelo menos dar trabalho a eles de terem que se defender. Vai doer no bolso. Isso é o componente emocional. Então, vê. Exato. Primeira coisa, contratação de mão de obra. Olha, CLT. Eu vou contratar, vamos falar de CLT bem brevemente, e aí bate na sua especialidade. Quando você de um ramo que contrato vale tudo. Contrato vale tudo no seu ramo. O que está escrito vale muito. Aí veja, o contrato de trabalho, ele é um manual da relação de trabalho. Aí você chega nas empresas, eu estou falando aqui de mais de 70% das empresas, sem medo de errar, mais de 70% das empresas brasileiras. Você chega na empresa, me mostre a sua minuta, o seu modelo de contrato de trabalho que você aplica. É um contrato de uma página que tem lá a função, só o nome talvez do CBO, não tem sequer o horário, está dizendo que ele vai trabalhar 44 horas, ou 36 horas, ou 40 horas, a depender da categoria, está dizendo o valor do salário, quando não diz que é o piso da categoria, e diz que se houver algum dano para a empresa, aquela pessoa pode ser descontada, e diz que o contrato vai ser de 45 para as 45, vai ser um contrato de experiência que depois pode se tornar indeterminado. Ou seja, primeira oportunidade que o empregador teve de fazer toda um manual de procedimento dessa relação, e ele não usa disso em sua prevenção. Porque, veja, quando uma pessoa está para ser contratada numa empresa, a coisa que ele menos vai se interessar é debater o contrato de trabalho. Ele vai chegar para trabalhar na empresa, ele vai dizer, olha, o modelo de contrato nosso é esse aqui. Você assina. É quando você contrata alguma coisa, até como consumidor, você assina, você não discute. Agora, se depois da relação iniciada, você quer mudar o que está escrito, a coisa se complica. Então, primeira lição, SLT, faz um contrato sob medida para sua empresa. Isso vai lhe ajudar muito. Traz nesse contrato cláusulas
que ajudam a sua empresa, que vão lhe proteger no futuro. Quando você fala de direitos autorais, eu tenho uma minuta de contrato que está lá dizendo que qualquer criação, qualquer invenção, qualquer aperfeiçoamento, os direitos é do empregador, não é do empregado. Nossa, Entendeu? isso é um ponto e tanto que a gente poderia falar. Isso aí tem tudo, né? isso aí dava para a gente falar aqui, né? Horas. Exatamente. Mas vamos lá. Mas Outro uma ponto. coisa, uma coisa que você está falando aí, e só para poder reforçar isso aqui, porque é muito valioso isso que você está falando, que o contrato, ele não é uma formalidade. O maior problema, e assim, uma dica enorme que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo, é que o contrato, ele é, você falou para mim a palavra mágica, um manual. Ele não é uma mera formalidade, ele é um manual para ser seguido, porque se a gente não lembra o que a gente comeu ontem, a gente vai lembrar o que a gente combinou um ano atrás. Não, eu vou te dar um exemplo bem corriqueiro. Eu estou aqui no Nordeste, estou baseado aqui. Vai ter uma feira em São Paulo. Aí o Raif, você vai para a feira lá representar a empresa. Eu não vou, porque meu marido não quer deixar eu ir viajar porque tem um compromisso aqui, vai ter um compromisso da empresa dele, eu vou ter que participar com ele. Raif, vê, senta aqui para a gente conversar. A gente pode até negociar isso, mas está aqui no seu contrato uma cláusula dizendo que você se compromete a participar de feiras, eventos em qualquer localidade do Brasil. Se você for, está escrito aqui, ó, no parágrafo seguinte, que eu vou lhe pagar uma diária de viagem. Vou custear um hotel no mínimo tal, vou lhe pagar uma passagem aérea, se for mais de tantos quilômetros. E você assinou, você concordou. Veja, eu posso até ceder, porque seu marido tem um compromisso, né? Sua família ou seu filho tem um compromisso, mas você está ciente de que você está obrigado a isso. Eu estou aqui abrindo mão de você, vou colocar outra pessoa no seu lugar. Veja, é diferente, você não tem que pedir favor, porque está disciplinado no contrato, entendeu? Exato. Isso é uma coisa de previamente, isso é uma cláusula boba de rotina. Então, se eu sei que minha empresa participa anualmente de feiras, então eu preciso incluir essa cláusula no contrato de trabalho para desde o início da relação ela estar lá prevista para não ter conflito. O que é que vai acontecer? Você vai chegar para mim e vai dizer: Marco, por favor, dessa vez me dispense, da próxima vez eu garanto a você que eu vou para a feira que tiver. Você já muda o seu discurso, porque você se comprometeu com aquilo que está lá por escrito, bem claro. Então, assim, isso que... Esse é o manual que a gente acabou de falar aqui. Exatamente. Agora, vejam, vamos passar... A gente já deu essa dica de faz um contrato de trabalho bem completo. Exato. Dica 2, vamos falar de terceirizados. Eu contratei uma empresa de terceirização para o meu negócio. Terceirizei a logística. Posso dormir tranquilo. Nada disso. Você não pode dormir tranquilo. Porque tudo que acontecer de errado, de ruim, de ilegal com esses terceirizados, por você estar tomando o serviço, você é corresponsável. Marcos, o que é terceirização logística? É importante a gente dar essa definição. Se eu pego um pacote, peguei um pacote e digo, entrega isso aqui ali, isso não é terceirização. Eu estou contratando um envio de um pacote. É igual como eu contrato o correio. É diferente. Terceirizado, Marcos Logística. Eu quero que você mande um pessoal seu aqui para dentro do meu depósito, que vai pegar os pacotes, vai colocar num pallet, vai embarcar num caminhão, e você vai fazer a entrega nesses endereços aqui. Isso sim é uma terceirização de mão de obra. Aí veja, imagine que essa empresa é terceirizada. Coloca a pessoa para trabalhar sem registro nenhum, não faz os exames, não paga hora extra, não dá condições, não digo assim de análogo escravo, mas condições degradantes. Por exemplo, a empresa não tem um banheiro digno, a água não é potável, eles às vezes ficam num alojamento que não tem a menor segurança, é um alojamento escuro, que não é protegido de nada, nem do frio, nem do calor, enfim. Você automaticamente será corresponsável. Nós temos o caso, só para ilustrar aqui, da Zara, que é um caso mundialmente conhecido, que ela comprava, né, peças de roupas e ela foi indiciada por patrocinar a contratação de mão de obra escrava. Ela nem sabia. Ela comprava de facções que tinham pessoas imigrantes de outros países da América do Sul trabalhando em São Paulo sem nenhum registro, imigrantes ilegais.
crianças, às vezes, adolescentes. Então, assim, foi uma condenação terrível de uma empresa que não se ligou nisso. Então, se você contrata um terceirizado, você tem que conhecer, entrevistar os empregados. Como é que está sendo feito? O pessoal está pagando, está acontecendo alguma coisa, você está recebendo seu vale em dia, seu vale transporte, seu vale refeição. Se puder visitar a empresa, então não delegue isso, você acompanhe. Inclusive, outro ponto aqui. Inclusive, o contrato com essa empresa, o que normalmente eu gosto de fazer, as entregas dessas empresas, desse fornecedor que vai trazer essa mão de obra terceirizada, é de apresentar essa documentação, porque apresentar uma palavra assim, você não vai soltar para ele lá, por isso que existe essa responsabilidade, né? E esse contrato com ela, você não quer ficar todo mês cobrando, então você coloca no contrato que ela tem que mandar para você, na hora que você quiser, você olha. E checar o levantamento físico. As pessoas não estão ali dentro da sua... O funcionário, ele tem uma intimidade com você, porque ele está ali todo dia, então ele narra, ele diz, lá na empresa não estão pagando, estão mandando a gente assinar isso aqui, mas a gente está trabalhando hora extra, e a hora extra é por fora. Então, alguém vai dizer alguma coisa, vai lhe dar uma sinalização. Não tem Outro como falar ponto que é a questão... sabe. É a questão dos PJs. Olha, PJ... Já viu o povo ficar atento agora, ó. PJ, eu não sou contra PJ, mas eu digo que o PJ é o seguinte, a gente também passaria 3 dias aqui conversando sobre PJ, mas PJização para o empresário, tá? Eu tô com a visão do empresário para fora. PJização é como o mundo das drogas. Todo mundo que se drogou na vida, que está numa clínica de reabilitação, se você for conversar, ele vai dizer que o primeiro contato com as drogas foi maravilhoso. Foi incrível, a sensação é espacial. E aquilo ali começa a haver um desgaste, um desencadear uma série de complicações que aquela relação que era linda e maravilhosa, ela passa a ser traumática. Normalmente, a relação da PJização, quando ela é ampla, ela é assim. Se a empresa diz, não, eu tenho aqui 50 funcionários, 50 colaboradores, mas tenho 3 gestores, 3 diretores, e eu vou contratá-los como consultor. É ainda mal visto pela legislação trabalhista? Sim, mas você está ali só com a parte de gestão, mas tem gente que quer escancarar e PJizar a empresa toda, principalmente na área de tecnologia, que aqui você citou. Então, ele só quer assim, ele só aceita assim. Acontece que tecnologia, para a gente trazer um exemplo aqui, as pessoas são muito jovens. Quando esse pessoal envelhecer, que tiver que se aposentar, aí a conta vai chegar para pagar, porque eles querem o melhor dos mundos. Eles querem ser PJs para pagar pouco imposto, pagar pouca previdência, ter a liberdade de ser PJ, porque tudo que você... Esse exemplo que eu dei, vá para a feira, Raíssa, você, não, eu sou pessoa jurídica, eu não vou para a feira, eu só vou se eu quiser, porque meu contrato de PJização aqui, eu tenho independência, eu sou autônomo. Então, o que acontece? PJizar só quando for necessário, porque você não tem a melhoria de serviço. Às vezes o negócio precisa daquilo para poder viabilizar, para ele ser viável do ponto de vista financeiro. Mas se a conta pagar como CLT, se esforce e tente buscar o contrato CLT, porque ele é muito mais tranquilo. E você vai ter uma entrega muito mais, mais forte, mais comprometida. Você concorda comigo, Marcos? Você disse que não é contra a pejotização, né? Eu falo que a pejotização, ela é uma decisão, ela não é não é algo ali para ser utilizado. Ela é uma decisão estratégica da empresa, que pode ser permanente ou temporária. É temporária, às vezes eu preciso daquilo para ter um fôlego para crescer, ou porque eu não tenho, nem estou ali estruturando a empresa, por uma série de motivos a empresa ela pode precisar desses profissionais PJs, e então ela faz isso de uma forma estratégica, e também e tem que ter essa consciência de que tem que, a partir de determinado tempo, sentar e conversar e rever, porque você falou uma coisa muito interessante, que isso vai se delargando, aí vai se perdendo, o sentido daquilo vai se perdendo, e também, você acha que estabelecer isso no contrato, de ter uma temporalidade menor, e também algumas regras, porque você falou assim, olha, com o tempo, paga a conta.
Essa obrigação também, da forma que a gente estava falando do terceirizado, de colocar no contrato de PJ, de apresentar essa documentação, o recolhimento para o INSS e determinadas obrigações, colocar lá para poder mitigar. É que assim, ó, eu entendo que a gente, e como você fala, sua forma estratégica também de ser e de olhar assim, sistêmico para a empresa e para o mercado, a gente não vai evitar. O que a gente pode fazer é ajudar o mercado, ajudar a empresa, ajudar esse profissional que está trabalhando como PJ. Você acha que não seria interessante trazer isso para o empresário assim, ó, olha, coloque mitigadores na hora que estiver fazendo esse contrato, como um seguro, a apresentação dos recolhimentos, porque ele tem as obrigações fiscais também, que isso também pode trazer algumas coberturas, principalmente dessa conta que chega com o tempo. O que você acha sobre essa ideia? Vamos lá, bem rapidamente. Quando eu digo que eu não sou contra a PJização, mas que isso importa pouco, porque não sou eu que julgo os processos. Quando eu digo que eu não sou contra, porque eu defendo o seguinte, eu defendo um modelo, se num passo de mágica, o Congresso Nacional, o Presidente da República e o Supremo dissesse, Marcos, você agora é o cara eleito para fazer a legislação brasileira, trabalhista, o que é que você faria? Agora eu quero uma coisa bem prática, quer dizer, bem prático é o seguinte, até 3 salários mínimos a gente vai aplicar a CLT como está aí. Passou de 3 salários mínimos, vale a vontade das partes. Vale a vontade das partes. Se eu vou fazer um contrato com a Raif, que eu vou ser um pedaço CLT, um pedaço PJ, ela vai me pagar com o produto da empresa dela, e não vale tudo, desde que esteja escrito. E esse escrito a gente vai criar um portal gigantesco, é um portal que a gente vai salvar o contrato lá, igual como a gente salva numa plataforma DocSign, num Authentic, quando você salvar lá, então, aquele contrato automaticamente está postado e o governo está ciente daquilo, daquela combinação que vocês fizeram. A economia do país ia fazer isso aqui, ó. Com certeza. E criava uma alíquota padrão de imposto. Para quem estiver trabalhando nesse tipo de categoria, a alíquota é essa. Nesse é essa. Criava algumas alíquotas, mas serviço é essa, indústria é essa, pronto. Isso ia decolar o país. Mas a gente, infelizmente, não tem esse poder. Então, eu digo sempre o seguinte, eu sou a favor da PJização, mas existe juiz que condena a Uber por entender que o motorista que está operando o carro, o Uber é um algoritmo que é o empregador dele, um algoritmo. Não é nem uma inteligência artificial, é um algoritmo que é meu empregador. A segunda turma, salvo engano, se é a segunda turma, posso estar enganado, mas existe uma turma no Tribunal Superior do Trabalho, eu estou falando de Tribunal Superior do Trabalho, depois dele só o Supremo, que assim entende. Então, e condena a Uber a pagar um vínculo de emprego. Veja, eu nunca na minha vida que vou entender que uma pessoa que tem um Uber, que trabalha quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, pode se fazer até substituir, será empregado. Mas tem juiz ministro, desembargador, que entende diferente. E o poder da caneta está com eles. Então, quando a gente está falando de mitigação de risco, eu faço esse preâmbulo e digo o seguinte, olha, mas eu quero ter PJ de todo jeito. Eu digo, então você tem que fazer o seguinte, vamos lá, eu vou responder a sua pergunta. Você tem que fazer tudo para mitigar, diminuir o risco. Número 1, eu não posso ter uma pessoa que é prestador de serviço com o meu @, né? Por exemplo, o nome da empresa é Indústrias Reunidas Raif, aí tá lá, marcos@industriasreunidasraif.com.br, é o meu e-mail. Não tá, tem que ser Marcos, consultoria e tal das contas, entendeu? Sim. Ou então você cria lá um e-mail que aquela pessoa vai ter acesso, mas vendas@industriasreunidasraif. Outra coisa, eu não posso ter uma sala, coloca esse cara home office se puder, ele tem que estar na casa dele, ele não pode ter uma sala dentro da empresa com plaquinha na porta, usando um crachá, para o carro na vaga do gerente ou do supervisor, aí recebe todos os benefícios de um empregado normal, vale transporte, vale refeição, ajuda combustível, blá, blá, blá. Plano de saúde, férias, 13º, tudo igual. Aí, assim, porque quando a gente fala de PJização, nós não estamos falando só da pessoa querer processar a empresa.
é de a empresa sofrer uma fiscalização. Essa fiscalização de grande porte, ela ainda vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque o governo perde muita arrecadação previdenciária com a pejotização. E hoje, com inteligência artificial, com e-social, com as notas fiscais eletrônicas, é muito fácil você enxergar que uma empresa está contratando menos CLT do que ela deveria contratar. É muito fácil, porque a inteligência artificial compara com tudo. Eu tenho uma loja no shopping, você tem também, Rogério tem, Amanda tem, Paulo tem. É o mesmo segmento. Quando ele, é a mesma pizzaria. Como é que a pizzaria de Marcos, que fatura a mesma coisa, tem 10 empregados, e a de Raiz só tem 1? Ela está pejotizando. Ou então ela colocou um robô para fazer a pizza. Então, isso é fácil de detectar. Isso vai acontecer. Mas, lógico, aí voltando para a pergunta. Então, o que é que eu tenho que fazer para mitigar? Se uma pessoa dessa sofre um acidente grave, ela vai esquecer que é PJ. Então, você falou antes, faz um seguro de acidente, faz um seguro, né, um seguro que a gente tem acidentes, que tem a indenização por morte ou por invalidez parcial ou total. Faz uma apólice aberta. Né? Outra coisa, jornada de trabalho. É PJ, eu não quero nem saber, ele trabalha a hora que ele quer. Não é assim. Cria... mas eu vou ter controle de ponto de PJ. Não é controle de ponto, é você criar mecanismos que aquela pessoa não vai poder alegar que era seu empregado e que fazia hora extra. Como é que eu faço isso? Bem, se a pessoa trabalha, por exemplo, com um aplicativo, não deixa que tenha acesso ao e-mail, ao sistema da empresa, fora daquele horário comercial, 8 às 12, 14 às 18. Pronto. Trava e não vai ter acesso. No final de semana, também não terá acesso. Então, tem que ter uma política interna de mensagens, de direcionamento. Né? Aqui nós estamos fazendo vamos dizer assim, um bate-papo técnico. Né? A gente aqui não vai falar de amenidades, então a gente criou aqui tacitamente uma política, uma regra de como a gente vai se tratar e qual roteiro a gente vai seguir. A mesma coisa tem que ser transportado para dentro da empresa. Quando eu mandar um e-mail para um empregado, é uma forma. Quando eu mandar para um prestador de serviço, tem que ser no outro formato. Eu não posso usar de certa linguagem, de certas determinações que vai aparecer que ele é meu subordinado. Olha, eu estou falando com o PJ, o senhor esteja aqui amanhã às 9 horas da manhã para participar de uma reunião com a diretoria. Não é assim que você fala com um prestador de serviço. Né? Marcos, sua agenda comporta que você esteja amanhã aqui para uma reunião? Será que você tem horário disponível? É assim que tem que ser, para até você não estar... né? O que mais acontece em reclamações trabalhistas é print de conversa de WhatsApp, é e-mail trocado e por aí vai. Então, assim, a pejotização, ela dá trabalho. Ela dá trabalho. Precisa de um contrato, como você falou, com cláusulas bem específicas, mas é aquela zona cinzenta que eu não posso tratar como CLT, mas tem que ter regramento, exigir que os impostos sejam pagos, que a pessoa tenha aquela regularidade. Se for possível, ele prestar serviço para outras empresas que não seja concorrente, isso é maravilhoso, porque apesar da exclusividade não ser algo que caracteriza o vínculo de emprego, mas ela demonstra que aquela pessoa é autônoma, porque como é que eu sou autônomo se eu dou todo o meu trabalho para você? Então é uma autonomia que na prática não está acontecendo. O salário não é igual, né? Aí às vezes o pessoal fala, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil, é muito fácil. Veja, quando você quiser olhar para o seu PJ lá, olhe para o seu contador, olhe para o seu advogado, olhe para o seu médico. Eles são autônomos, eles são prestadores de serviço. Né? Você não liga para o seu médico e diz, me atende amanhã. O médico diz, eu só estou atendendo, né, só tenho consulta para daqui 2, 3 meses, mas vou tentar antecipar, fale com a minha secretária. Ele é autônomo, o seu advogado é a mesma coisa, o seu contador é a mesma coisa, ele não está ali pronto à sua disposição, aguardando ordens. Então, se o seu PJ estiver nessa situação, maravilhoso, você não tem que temer nada, porque na realidade, ele realmente é uma pessoa jurídica. E os avulsos é aqueles que são contratados, que não tem nada, não é terceirizado, não é prestador de serviço, não é PJ, não é CLT. O risco é absurdamente grande hoje. Sei lá, vamos falar de um escritório de advocacia. Você tem um escritório de advocacia.
tô precisando aqui, o telhado aqui do escritório ser reformado. Chama alguém, manda subir no telhado e vai lá. Pega alguém lá que foi indicado por uma outra pessoa que você conhece. É um avulso. Não tem contrato, não tem acerto, não tem seguro, não tem norma de segurança, não tem nada. O cara vai lá, cai do telhado do seu escritório, de cabeça no chão. E aí? Será que os familiares vão dizer, ele era um prestador eventual, avulso, e não... Olha, hoje isso é muito complicado. Porque juridicamente, doutrinariamente, você não teria nenhuma responsabilidade, mas na prática não é assim que acontece. As grandes causas, as grandes condenações vêm, né, disso. Outro ponto aqui, jornada de trabalho. Jornada de trabalho, para ser bem breve. Tem duas pessoas. Aqui é obrigado a bater ponto e aqui não é obrigado a bater ponto. No Brasil, a gente tem um preconceito. Né? Quando você olha aqueles filmes americanos, a indústria automotiva, a indústria Ford, que é uma das mais antigas do mundo, tá lá o dono, o proprietário, batendo o ponto dele para dar o exemplo. Mas no Brasil, bater ponto é algo que parece que você é lá do finzinho do organograma, então você não quer, você se sente diminuído porque bate ponto. Bate ponto, esse cara não é chefe de nada, não manda de nada, não sei o que. Então, existe essa cultura. Mas a lei não tem essa cultura. A lei diz, só não bate ponto quem tem poder de admitir e demitir pessoas. Tem um trecho lá do artigo 62 da CLT que diz que é aquele que estiver incompatível de bater ponto. Isso não existe mais. Por quê? Nós vivemos num país que tem sinal de celular em todo o Brasil. Então, só se você estiver trabalhando na selva amazônica que não vai pegar. Mas, fora isso, não tem essa justificativa. Então, quem não tem que bater ponto é aquele que tem poder de admitir e demitir seus subordinados. Fora isso, mas eu não vou implantar ponto aqui porque eu não quero que as pessoas se desmoralizem, elas ficam ofendidos. Então, você cria um ponto meio oficioso. Coloca lá um controle de acesso na empresa. Pode ser digital, pode ser por face, então cria lá reconhecimento facial e você vai e gera uma relação no final do mês e pede lá que assine aquilo. Isso aqui é só por uma questão de segurança nossa. Aí você tem aquilo ali como controle de ponto. A hora que a pessoa entra, a hora que a pessoa sai, não vai ter os intervalos, não é um documento específico, mas é algo a se socorrer na hora de algum questionamento de hora. Mais do que nada, né? O outro tópico que dá muito problema, pagamento. Esse está linkado com o contrato. Às vezes é uma bagunça, porque o contrato não prevê nada. Aí fica, mas fulano, Beltrano, Cicrano está reclamando um aumento, porque esse mês as vendas foram muito fracas. Faz o seguinte, coloca 5 horas extra lá no contra-cheque dele. As pessoas às vezes dão um bônus, alguma coisa em hora extra. Isso acontece muito. E é hora extra mesmo, pessoal. Quando você faz isso, você esculhamba tudo, porque cadê o controle de ponto? Que às vezes nem tem. Como é que você está pagando hora extra? E a coisa... Nossa. Então, se você tem... quando a gente fala de pagamento, de remuneração, nós temos salário, que é o que todo mundo conhece, bônus, gratificações, prêmios, PLR, cartão de benefício, pagamentos indiretos. Eu posso pagar uma prestação de um automóvel seu, eu posso pagar o combustível do seu carro, eu posso ter uma política de pagamento do IPVA do carro. Então, assim, eu posso pagar a escola dos filhos. Quem tiver filhos, eu pago a escola, tem empresa que faz isso, eu subsidio, eu pago uma parte. São pagamentos indiretos. Isso tudo pode, desde que seja regulamentado. Aqui seria impossível eu explicar detalhadamente, mas o que é que eu quero que quem está nos assistindo entenda? Pagamento tem uma classe de conta. Tudo tem um regramento, você tem que descobrir qual é. Por exemplo, se eu pago uma premiação, vamos falar bem rápido, premiação, não tem nenhuma repercussão contratual. Nem vai para o FGTS percentual, nem nas férias, nem no 13º. Não é base de cálculo de nada. Mas a premiação, ela tem que ter uma política de prêmio e tem que ter aquele pagamento. Se eu disser assim, por exemplo, o mês de janeiro é fraco de venda. Então, quem conseguir superar a meta do janeiro do ano passado vai ganhar uma bonificação de R$1.000. Uma premiação de R$1.000. Pronto, criei lá a política, assinei, para não dizer que eu vou mudar a regra do jogo,
chegou no final, ganhou premiação, saiu no contra-cheque lá no olerite de pagamento, no recibo salarial, R$1.000, prêmio, bateu meta de janeiro. Tranquilo, isso não vai entrar para cálculo de nada. É um prêmio, é uma coisa esporádica que foi paga ali. A lei hoje permite até que o prêmio seja mensal, desde que se tenha política. Então, quando a pessoa fala às vezes, por que você faz PJ? Ah, porque eu pago menos encargos. Porque você não conhece os mecanismos da CLT que pode fazer com que você tenha um CLT ganhando quase igual a um PJ e você está totalmente acobertado dentro da legalidade. Legal. Rescisão contratual. Chegamos naquele ponto que a gente acabou de falar, que você falou da demissão humanizada, que você tem a experiência. Né? A porta que se entra tem que ser a porta que se sai. Salvo se a pessoa for pego roubando na empresa, sai preso, algemado, aí é uma exceção. Mas demissão sem justa causa tem que ser feita da mesma forma que se é contratado. Se é contratado, é um superior hierárquico que lhe contrata, você é mostrado para todo mundo da empresa, passa por todos os setores, você faz um programa de integração, né, você recebe um café de boas-vindas, tapinha nas costas, abraços, bem-vindo ao time, tamo junto, e na hora de ir embora, de rescindir, a pessoa chega para trabalhar, quando entra no computador, o computador está travado. Trocaram a senha, bloquearam todos os acessos. Você, faz o seguinte, eu não posso falar nada com você, vai no departamento pessoal que lá o pessoal vai te explicar, desculpa, mas sua gaveta a gente já tirou daqui, com suas coisas, já está numa caixa lá no depósito, você depois pega lá com aquela frieza glacial e a pessoa é tratada como qualquer que... Aí o que acontece? Teve um relacionamento dentro daquela empresa, né? Parece teve, que nem mais. Aquela frieza glacial faz com que se desacredite tudo que foi feito desde o dia da admissão. Tudo que foi construído desde o dia da admissão, programa de integração, finais de semana junto, pagamento disso, bonificação, prêmio, festa de aniversário do mês, tudo isso foi jogado na lata do lixo. Por quê? Porque o que vale é a última página da relação. Exato. Eu posso me relacionar com você maravilhosamente bem durante muito tempo, mas se amanhã eu chegar e disser um monte de coisa para você desagradável, o que vai valer é dali por diante, não é o... Exatamente. Na prática é assim que funciona. Na prática é assim que funciona. Ninguém está falando aqui de relação familiar, a gente está falando de relação profissional. Então, se a pessoa, no final da relação, dá uma esparramada dessa, de colocar a pessoa como se fosse um inimigo da empresa, que a pessoa não tem mais direito a nada. Agora, voltando à fita, olha, o chefe chamando o subordinado, ou a chefe chamando o subordinado. Você está tendo... A razão é essa aqui, o motivo é esse. A gente tentou. Você não alcançou o que a gente queria, a gente está rescindindo por isso, tal. Nós estamos com um pacote que você vai ter um headhunter para tentar, a gente vai pegar teu currículo, vai tentar disparar no mercado, a gente vai ter um aviso prévio de 30 dias, mas a gente vai te dar uma bonificação, vai ter uma carta de apresentação para você, a sua senha na porta aqui da empresa vai continuar a mesma durante os próximos 30 dias, se você sentir falta de alguma coisa, quiser vir aqui visitar os seus amigos, venha. Né? Então, assim, eu vou te ajudar, se você precisar de uma referência, já está aqui uma carta de referência. Eu acho que num emprego você não vai cometer esses mesmos erros que a gente cometeu aqui, a gente também tem uma certa culpa, então é uma situação diferente. A pessoa sai disso triste, mas com uma história para contar. Porque eu digo sempre isso, viu, Raif? A história para contar. O que é a história para contar? Se eu sou empregado de alguém e eu deixo de ser, a primeira pergunta que você vai me fazer, se você me encontrar, você vai dizer: Marcos, tu não estás mais trabalhando lá naquela empresa? Eu, não, Raif, não estou não. O que foi que aconteceu? Por que você saiu? É natural. Aí eu vou ter que te contar como? Porque eu não tenho história para contar. E é uma excelente oportunidade. Tudo. Agora, se eu disser, não, Raif, vê. O pessoal estava querendo que eu atingisse lá um nível de faturamento. Pô, fiz tudo, velho. Não consegui. O mercado retraído, cheio de... Ou seja, a culpa foi espalhada. Eu tenho um pedacinho, o mercado tem outro.
o cliente tem outro, o dono da empresa tem outro, a gerência tem... Todo mundo se rateou ali naquela culpa da quebra do contrato. Então, agora o pessoal lá foi muito gente boa comigo, já me indicaram para outras empresas, já me deram uma carta de referência. Eu até fiquei com a senha da porta da empresa, eu posso continuar lá. Meu cartão de estacionamento eu só vou devolver daqui a 30 dias, se eu precisar ir lá, alguma coisa, então eles vão cancelar. Meu plano de saúde também prorrogaram. Veja, o foco é outro. É outro. Quando você aborda a pessoa que foi demitida daquela forma ríspida, como eu te falei, ela joga aquela empresa são um bando de vigaristas, não sei o quê, quando um monte de palavrão vai te contar. Passa a contar coisa que ela não ia contar. Que ela não ia então, contar, porque a pessoa tem uma história raiva, que ela acaba... entendeu? Então, o que acontece com tudo isso? Né? Rescisão humanizada. Rescisão humanizada. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar a rescisão. Meu amigo, seja sincero. Chame a pessoa, mostre, se confesse, diga, ó, eu estou te rescindindo aqui, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou fazer isso aqui. Se a pessoa vê que você está fazendo o máximo que você pode, ela vai ter gratidão. Se você vier numa rua, você está no metrô, sua bolsa caiu no chão, se eu apanhar e lhe der na sua mão, a sensação que você vai ter qual é? Você está me devendo alguma coisa. Princípio da reciprocidade, né? Gentileza gera gentileza. Se você chegou assim e aconteceu uma coisa, se for uma pessoa que está ali numa situação mais humilde, você quer até gratificá-lo. Você quer pagar por um serviço que sequer foi cobrado para você. Tem uma... Quando a pessoa... Da mesma forma que a empresa... da mesma forma que a empresa cria esse processo de cultura, hoje se fala muito sobre cultura e sobre o onboarding, esse processo de internalização, desenvolvimento, retenção, também esse processo de offboarding e toda essa desconexão humanizada para que, além de trazer essa humanidade para dentro da empresa, deixa uma relação, não deixa um azedume, né, aquele gosto amargo, e cria uma conexão com a pessoa e não gera um discurso negativo para a empresa também, né? A gente está aqui gastando tempo com isso, mas isso é o que mais starta a ação trabalhista, denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho. Porque quando você chega em casa, ou o homem ou a mulher, o que seja, quando chega em casa, o filho pergunta, a esposa pergunta, o vizinho pergunta, a mãe pergunta, o irmão pergunta, a família toda quer saber o que aconteceu. Por que aconteceu isso? Porque contar a história, né? Porque para eles, você é um cara perfeito no mercado, você é a pessoa que mais trabalha, a pessoa que mais se dedica, é o mais profissional, você não erra. Então, a pessoa vai contar o quê? Então, é preciso que se tenha uma história para contar. Então, até para um filho que chega lá, o filho, mas pai, porque eles demitiram, a criança às vezes até chora. Então, assim, como é que a empresa não enxerga isso? Tem que enxergar. Mas essa pessoa não foi 100% conosco. Não se troque com nenhum colaborador. Empreendedor não pode se trocar com colaborador. Exatamente. Troca o colaborador, mas não se troca com ele. Então... Ô, Marcos, a gente já está até avançado no tempo. Você já viu como o tempo voa, né? Muito assunto, né? Nossa Senhora, e eu tenho certeza que se a gente pudesse estar vendo os olhos de quem está nos ouvindo, a pessoa estaria assim, acho que até sem piscar. Eu estou aqui dessa forma, porque todo dia a gente aprende como é bom, como são boas essas conversas e a gente trocar essas informações, né? Mas você ia dizer algo, você ia complementar algo. Não, eu anotei aqui 4 conselhos. Nossa, eu ia te pedir. Eu anotei 3 erros, que eu digo os erros mais comuns. Primeiro erro mais comum, o empreendedor, dono do dinheiro, quem paga a conta, acha que a contratação de mão de obra não é algo importante, porque numa visão míope só lhe traz despesa. Então, primeiro erro mais comum, o dono do dinheiro acha que contratação de mão de obra é tudo, tá? CLT, PJ, avulso, terceirizado, não é algo importante, porque numa visão míope só lhe traz despesa. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, o empreendedor, por falta de tempo e de prioridade, delarga, não é delega, ele delarga a gestão da mão de obra
e não analisa mensalmente como estão ocorrendo as contratações, pagamento e as rescisões. Você tem uma folha de pagamento de R$1 milhão, mas você quer que o rapaz ou a moça do departamento de pessoal receba 2 salários, no máximo, já está muito bem pago. Ela toca uma folha de R$1 milhão, mas você quer pagar 2 vezes e acha que pagar qualquer custo é jogar dinheiro fora, porque vai empoderar a pessoa, ela vai querer ganhar mais, ela vai querer ir para outro emprego. Esse é o segundo grande erro. Você coloca, é aquela história que eu digo assim, é o motorista do caminhão. Você pega uma carreta que custa R$800 mil, tem lá uma carga só de eletroeletrônico que custa uns R$10 milhões, e você coloca na mão de um motorista que ele ganha o piso da categoria e ele é super maltratado, ele não tem um banheiro decente para ir. Nossa. Como é que isso vai dar bem? Será que essa conta invertidamente se fecha? Ou seja, o cara está ali com um patrimônio de 16 milhões de reais, colocando o preço de uma aeronave, colocando na mão de uma pessoa mal remunerada, mal tratada e mal orientada. Então, assim, e mal qualificada, mal selecionada, mal tudo. Né? E a pessoa está ali tentando, às vezes, fazer o seu melhor, mas ela não foi treinada para aquilo. Então, o segundo erro é delargar a mão de obra. Tanto nos controles como a contratação. Poxa, eu tenho que gastar tempo com isso, que coisa chata. Tem que gastar, porque a conta é cara. Não só risco trabalhista, mas o andamento da tua empresa. E o terceiro erro mais comum, permitir, tá, que gestores, os gerentões, quem são os gerentões? São os caras que não são donos do dinheiro, mas têm o poder da decisão. Eles não são donos do dinheiro. Decidam como enfrentar o pagamento ou não de passivo que se apresenta. Um dia essa conta chega. Por quê? Eu estou aqui, não vou pagar ninguém corretamente, vou reduzir as despesas pela metade. Eu tenho um contrato com o Raif que eu tenho que pagar 5. Raif, a partir de agora eu vou te pagar 3. Você está com raiva, você depois vai para a justiça me cobrar, mas daqui 3 anos eu não estou mais nessa empresa, porque eu sou um gerentão. Daqui a 2 anos, quando a chapa começar a estiver ficando quente, os passivos começarem a chegar, aí eu, me desculpa, mas recebi uma proposta, tchau. E eu durmo e não acordo, vou-me embora. Colocar a culpa na justiça do trabalho, no mercado. E deixo a conta para o dono do dinheiro pagar. Por quê? Ele permitiu que gestores, gerentões, tomassem decisão sem prestar conta para ele. Ele não acompanhou isso. Ele não acompanhou. Então, é preciso acompanhar quem decide pelo dinheiro, porque a conta inevitavelmente chega. Não é Tinha só... muita conversa pela frente, mas eu acho que não tem mais tempo. Exatamente. Não, com certeza ainda teria muita coisa para poder a gente falar e tenho certeza que o pessoal gostaria. Mas trazendo um resumo, inclusive, do que você falou, que e conectando com que a nossa proposta inicial, né, de falar sobre a gestão do risco trabalhista, é sobre entender que o contrato é um manual, entender que essa administração humanizada, seja para contratar, quanto para demitir, ela evita o problema trabalhista, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, vou fazer, como que eu vou fazer essa gestão, essa análise? São coisas simples do dia a dia, que faz com que evite os conflitos e também evita problemas, evita a perda do dinheiro, que não é só sobre correr atrás do dinheiro. Quando você deixa de perder também, você está fazendo essa gestão. E dentre os itens que o empresário tem para poder atuar e decidir, ele colocar tanto quanto está faturando, quanto eu tenho que pagar, quanto imposto que eu tenho que pagar e como está, né, pela sua fala, como está o meu passivo trabalhista, como eu estou tomando as decisões, quais os riscos que eu estou assumindo, quais eu não quero assumir, e se existe dentro da norma. Eu achei legal você ter falado essa questão do gerente, né, da jornada de trabalho, que se bater o ponto, não bater o ponto, quem é que tem que fazer isso, e então assim, existem recursos na lei que pode auxiliar a empresa, que às vezes ela fica buscando outras estratégias erradas, ao invés de buscar, se eu fazer a gestão disso tudo aqui, é perguntar, dentro do que me é possível, tem algo aí nesse pacote que acaba me ajudando para eu não ter que fazer nada errado?
Porque eu gosto de falar que o empresário ele tem que entender que o advogado ele é um parceiro do crescimento do negócio. E o advogado entender que o direito ele é um instrumento do trabalho dele, que ele pega as normas e a lei também para auxiliar, para aqueles que trabalham com a empresa, para auxiliar a empresa, para poder cumprir as regras. Não é só dizer que tem uma regra fechada, mas tem uma regra, e tem regras, e tem jurisprudência, e tem muita coisa que pode auxiliar, sim. Concorda? O advogado ele tem que ser um resolvedor. Sim. Ele tem que ser um resolvedor, ele tem que trazer uma solução e dizer, os riscos são esses, a solução certa. Dizer não é muito fácil. Então eu digo sempre, evite o não, diga sempre sim. Agora, mostre que sim, pode, mas os riscos são esses. Pode, mas os riscos são esses. Então, para que a tomada de decisão seja embasada em alguma coisa, não seja uma coisa assim, aventureira. Ele não é um ceifador, ele é um auxiliar, né? Ele é um parceiro para a tomada de decisões. É um conselheiro. Exatamente. Maravilhoso. Marcos, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a quem está nos assistindo. Eu gosto de dizer que todas as pessoas estão buscando conhecimento. Quem esteve aqui com a gente hoje, quem está acompanhando as palestras maravilhosas que tem nesse Summit, são pessoas diferenciadas que já estão, anos-luz na frente daqueles que nem estão perdidos e nem estão buscando informações. Acredite que você já está enriquecido por tudo que você está assistindo aqui. E com o que a gente ouviu hoje, vê se você não está enriquecido. Agradeço o Marcos por poder estar aqui com a gente. É maravilhoso essa troca de experiências, de informações. E eu peço a quem está nos assistindo para acessar o site www.institutoexito.com.br ou baixe o aplicativo no app, o Êxito Play, para ter acesso a mais de 1.000 conteúdos online gratuitos com vários mentores. Então, tem assunto para tudo que você precisar. Não tem desculpa para dizer que você não tem acesso à informação porque você não tem dinheiro. Porque tem aqui no aplicativo do Êxito, tem muita informação. E acompanhe tudo na nossa grade, tudo que está acontecendo aqui no Summit Êxito, na nossa grade de eventos, que está sendo publicado lá no Instagram do @Summit Êxito, e fiquem ligados e ligadas nas nossas próximas palestras e eventos. Bye, bye, gente. Obrigada, Marcos. Fica com Deus. Eu que agradeço a você, sua atenção e toda a conversa que tivemos aqui foi muito proveitosa. Obrigado a todos também. Grande abraço, gente. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O
mergulho, ele faz quebrar algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores, grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil e de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.